Samuel, um homem que parecia ter o cheiro de terra e leite impregnado na própria pele, acordou naquele 23 de agosto de 1998 com um peso sufocante no peito, que não vinha do ar frio da madrugada na zona rural de Patos de Minas, Minas Gerais, mas sim do nó apertado em sua garganta. Ele era um fazendeiro de gado leiteiro de segunda geração, um guardião relutante da Fazenda Esperança, um nome que soava irônico dada a situação. Naquela época, a vida de Samuel se resumia a contas a vencer e a terra que insistia em não ser suficiente. Seu pai havia lhe deixado um sonho gravado a ferro: unir as duas glebas, completando o mapa da propriedade que a família cobiçava há 50 anos. Acontece que a peça que faltava nesse quebra-cabeça era uma fatia estreita de pasto, uma cicatriz na paisagem que corria paralela à cerca podre que separava Samuel do latifúndio Machado de Horácio. O cerco da dívida bancária por causa da seca e da queda do preço do leite apertava a cada dia, e o único jeito de respirar era plantando mais feno naquela terra disputada. Ele precisava de tudo que pudesse colher, e por isso a cerca tinha que cair hoje. Seu coração batia em um ritmo de tambor de guerra, uma pulsação acelerada pela adrenalina e por um medo frio que rastejava como névoa. Horácio Machado não era apenas um vizinho, ele era uma força da natureza corrompida, um homem cujos olhos, diziam na cidade, tinham a cor fria e inexpressiva de mármore antigo e cuja influência se estendia das rodas de chimarrão na praça até os gabinetes mais altos da capital. Samuel tinha passado anos no limbo judicial, gastando economias que mal tinha. Mas, na semana anterior, finalmente, o juiz tinha proferido a sentença. A terra era dele. Ele podia, legalmente, derrubar a cerca antiga. Enquanto se vestia com a camisa de flanela mais surrada, sentia o olhar invisível de Horácio queimar-lhe a nuca, um terror que se misturava com uma determinação desesperada. Se eu não fizer isso, o banco leva tudo. Ele pensou, a frase ecoando em sua mente como um mantra de sobrevivência. Naquela manhã, a terra não era só terra. Era a última chance dele e o testamento de seu pai. Um peso que Samuel carregava como Atlas carregava o mundo. O sol ainda estava preguiçoso, prometendo um dia de calor intenso, quando Samuel ligou o motor da retroescavadeira amarela. Uma máquina que parecia um mastodonte adormecido, mas que, na verdade, era o único bem de valor que o banco ainda não tinha levado. O barulho alto do motor rasgou o silêncio da manhã, um som que, para Samuel, era ao mesmo tempo a melodia da esperança e o canto da sua própria ruína. Ele subiu na cabine, a alavanca de metal gelada em sua mão suada. De lá de cima, a cerca velha parecia ainda mais patética. Postes tortos, arame farpado frouxo, engolidos pela vegetação rasteira. Aquela cerca, ele sabia, era mais do que um limite físico. Era a linha de fronteira de uma guerra que seu pai tinha começado. O ódio por Horácio era um veneno lento que corria nas veias da família, uma herança amarga de pequenas desavenças que viraram uma disputa colossal. A cerca, agora, seria o primeiro troféu de Samuel. A prova de que ele, o caçula endividado, tinha conseguido o que seu pai não pôde. Ele sentiu uma pontada de orgulho seco, misturado com a ansiedade esmagadora de que a qualquer momento o jipe preto e sujo de Horácio apareceria no horizonte, trazendo a fúria do latifundiário. Com um suspiro que parecia expelir todos os anos de frustração, Samuel manobrou a máquina. A gigantesca concha de aço, com dentes que pareciam garras de uma fera pré-histórica, baixou e mordeu a terra no que ele considerava ser, de acordo com o mapa legal, o primeiro metro da sua nova propriedade. A terra, ali naquela divisa, tinha uma cor escura e úmida, como se nunca tivesse visto o sol direito. A retroescavadeira avançava e o arame farpado se rompia com um som metálico agudo, quase um grito de alívio.
Samuel sentia o prazer bruto da destruição do antigo limite, a sensação de que estava finalmente tomando posse do que era dele. Ele cavou a primeira linha, depois a segunda, empurrando a cerca para o lado com facilidade surpreendente. A cada metro conquistado, uma euforia perigosa tomava conta dele, um sentimento de vitória pequena e solitária. Ele estava tão focado no barulho da máquina e na vibração que corria pelo seu corpo que quase não percebeu o que aconteceu logo em seguida. A 15 centímetros do local onde a cerca original estava afincada. O som mudou de terra para algo oco e estranho. A retroescavadeira soluçou, um gemido mecânico que fez Samuel apertar a alavanca com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos, contrastando com a sujeira e os calos da vida no campo. Não era o som de pedra nem de raiz de árvore grossa o que ele estava acostumado a enfrentar. Era um clock abafado, como se a concha tivesse batido em uma caixa de madeira podre ou em um tronco muito oco. Algo que cedia sem estilhaçar, mas que emitia uma vibração estranha através do metal. Ele parou o motor imediatamente. O silêncio que se seguiu àquela interrupção repentina era ainda mais opressivo que o barulho. O coração de Samuel, que já batia descontrolado, agora parecia ter se transformado em uma bigorna na caixa torácica, martelando um ritmo frenético de pressentimento. Ele desceu da máquina, a terra solta e fresca cheirando a promessa, e agora a um perigo inominado. O sol estava mais alto, esquentando a nuca dele, mas Samuel sentia um frio gélido percorrendo sua espinha, o mesmo tipo de frio que sente quem pisa em falso na beira de um abismo. Ele se aproximou da abertura onde a terra escura estava revolvida. Lá, aninhado na profundidade rasa, mal a 30 centímetros da superfície, estava o motivo do tlock. Não era madeira nem tronco. Era um pedaço de pano grosso, de cor bege sujo, que parecia ter sido enrolado com pressa e enterrado de qualquer jeito, quase tocando o arame farpado original da cerca. Aquele pano era grosseiro e incomum, totalmente deslocado no meio da terra de pasto, e parecia emanar uma aura de segredo antigo e mal disfarçado. Samuel se ajoelhou, o joelho afundando na terra macia, e esticou a mão hesitante. A curiosidade, um impulso humano indomável, venceu o medo. Ele tinha que saber o que era aquilo. Com as pontas dos dedos trêmulas, ele puxou um canto do material. Era algodão cru, pesado, com a textura de um saco de estopa muito antigo, mas estranhamente conservado pela profundidade superficial. À medida que ele puxava mais, a tensão no ar parecia se adensar, como antes de uma tempestade. O sol bateu de um jeito estranho, iluminando a parte do tecido que estava mais enterrada, e foi nesse momento que Samuel sentiu o medo puro tomar conta de suas entranhas, transformando seu corpo em gelatina. O tecido não estava vazio. Sob a terra e o pano havia o contorno inconfundível de algo que era indubitavelmente humano. A silhueta de um crânio oval, a curva de uma costela, tudo sob o invólucro sujo. O ar preso em seus pulmões por um longo tempo finalmente escapou em um sopro fraco. Ele se afastou para trás, tropeçando, a visão daquele sepultamento improvisado e tão perto da superfície, tão perto da antiga divisa, paralisando-o. O pânico agora era uma onda de choque e o silêncio da fazenda de Horácio, logo além da cerca derrubada, parecia ainda mais ameaçador e cheio de intenções sinistras. Ele percebeu com um arrepio que lhe subiu até o cabelo da nuca que a cerca não estava marcando apenas o limite da terra. Ela estava marcando a borda de um cemitério não mapeado. A terra que ele tanto lutou para conquistar agora, literalmente, guardava um cadáver. Ele podia sentir o peso da história e do crime naquele pedaço de terra. O choque inicial de Samuel deu lugar a uma curiosidade mórbida, misturada com uma compreensão aterrorizante. Ele voltou a se ajoelhar,
mas agora com uma cautela que beirava a reverência, como se estivesse diante de um altar profano. Com as mãos, ele começou a remover a terra ao redor da forma embrulhada. O cheiro de terra úmida se misturou rapidamente com um odor metálico e rançoso, um perfume de tempo e decomposição que fez seu estômago revirar. Quando o pano finalmente cedeu em um ponto, desvendou o que parecia ser a parte superior de uma mandíbula amarelada e com a textura de giz antigo, e um pedaço de osso da testa, com uma pequena fissura escura, como se tivesse sido atingida por um objeto contundente. Nesse instante, o fazendeiro sentiu um relâmpago gelado de memória. 15 anos antes, a cidade de Patos de Minas tinha sido agitada pelo desaparecimento inexplicável de Juvenal, um peão que trabalhava para Horácio Machado. Juvenal era um sujeito de porte médio, conhecido por ter uma risada escandalosa e um temperamento curto, e que havia tido uma briga de gritos com Horácio exatamente sobre os limites de pastagem, poucas semanas antes de sumir no ar. Samuel, que era um garoto na época, lembrava-se da comoção, dos boatos de que Juvenal tinha fugido ou ido embora sem dar satisfações. Mas a forma como aquele corpo estava enterrado, superficialmente na divisa, gritava emboscada, gritava urgência e, pior, gritava o nome de Horácio. A adrenalina bombeava em suas veias, não mais pelo medo do banco ou da cerca, mas pelo pavor da verdade que ele estava literalmente desenterrando. O que ele segurava em suas mãos sujas de terra não era só osso. Era a prova irrefutável de que Horácio era um assassino e que a briga de terras era apenas a fachada de um crime há muito silenciado. O esqueleto, envolto naquele pano de algodão grosso, parecia ser uma arma silenciosa, que tinha esperado no escuro por uma década e meia, e agora estava nas mãos do homem mais vulnerável da região. Samuel sentiu uma tontura moral. Ele podia ver a cena em sua mente. O confronto na divisa, o golpe rápido e sujo, o enterro apressado na calada da noite, a cerca sendo usada como uma marcação de sepultura, uma linha que para Horácio separava sua impunidade da justiça. O latifundiário truculento, cuja influência fedia a dinheiro sujo e que controlava a polícia local com um aceno de cabeça, tinha feito daquela faixa de terra o seu cemitério particular. Samuel percebeu que a fortuna que seu pai buscava não estava no feno ou na expansão. Estava na justiça guardada pela terra e que essa fortuna vinha com um preço altíssimo, a sua própria segurança e a da sua família. A primeira coisa que Samuel fez foi cobrir a descoberta. Numa reação instintiva de autopreservação, ele usou as mãos nuas para empurrar a terra fofa de volta sobre o esqueleto, alisando-a com os pés enquanto subia para a cabine da retroescavadeira. O coração dele estava numa corrida de cavalos descontrolada. E o som do motor, que ele religou num impulso, parecia abafar o grito mudo da ossada ali embaixo. Ele manobrou a máquina, cavando em outro ponto da cerca, a uns 10 metros de distância, mas o ato era pura farsa. Sua mente não estava no feno, nem na dívida. Estava naquele pedaço de pano sujo e nos ossos que ele tinha acabado de reencontrar. A briga de Juvenal e Horácio por pastagem tinha sido tão pública e feia que era assunto em Patos de Minas por meses. E o desaparecimento do peão logo depois foi conveniente demais, rápido demais. Longe dali, na cidade, ele lembrou-se vagamente de ter ouvido o pai comentar sobre um relatório policial arquivado que sugeria que Juvenal poderia ter sido vítima de uma emboscada na divisa, mas que o caso tinha morrido por falta de corpo e, claro, pela interferência do latifúndio Machado. O documento existia, uma memória dormente da injustiça, e agora Samuel tinha a prova de que era verdade. Ele sabia onde o corpo estava. Ele era o único a saber. A máquina cavava, mas o abismo moral em Samuel só aumentava, engolindo toda a luz do dia.
Ele parou novamente, desligou o motor e desceu da cabine. Seu corpo tremia, não de frio, mas de uma tensão nervosa que lhe revirava as tripas. O sol do meio-dia fritava o ar, mas o suor na testa de Samuel era frio. Ele caminhou até o local do achado, certificando-se de que a terra estava bem coberta. Aquele monte discreto de terra revolvida não era só um túmulo, era um portal para o inferno. Samuel percebeu que tinha duas opções, cada uma mais aterrorizante que a outra. A primeira era a da chantagem. Ele podia usar essa arma silenciosa para forçar Horácio a vender a terra disputada a um preço irrisório, saldar sua dívida e garantir a sobrevivência de sua fazenda. Ele teria seu feno, sua tranquilidade financeira e o sonho de seu pai realizado, mas seria um pacto com o diabo, uma vida inteira de medo sob o polegar de um assassino. A segunda era a denúncia. Levar os restos mortais à polícia, detonar uma investigação que levaria Horácio para a cadeia, mas que faria dele e sua família o alvo número 1 de toda a rede de ódio e vingança do latifundiário. O fardo da justiça, ele percebeu, era pesadíssimo, e a cerca, que ele queria derrubar para plantar, agora era a fronteira entre sua paz e sua destruição. Samuel voltou para casa, a uns 200 metros da divisa fatídica, com a mente em chamas e o estômago embrulhado. Ele precisava de um momento a sós, longe da terra que de repente parecia ter virado areia movediça moral. Ele entrou na pequena sede da fazenda, que fedia a café forte e a poeira antiga, e correu para o quartinho que usava como escritório, um lugar desorganizado, mas onde ele guardava os fantasmas de sua luta. Vasculhou pilhas de papel embolorado e caixas empoeiradas, procurando por qualquer migalha de informação sobre o caso Juvenal, algo que seu pai poderia ter guardado. E como se o universo quisesse confirmar seus piores medos, ele encontrou. Em uma pasta amarelada, marcada com a letra J, estava uma cópia de um antigo relatório policial, datado de 1983. O papel era frágil e a tinta estava quase apagada, mas as palavras principais saltavam à vista de Samuel como se fossem escritas a fogo. Corpo presumidamente assassinado, desapareceu após briga por limite de pastagem, suspeita de emboscada na divisa. O relatório se encerrava com a nota fria de que o caso havia sido arquivado por falta de corpo e evidências, um eufemismo claro para a mão pesada de Horácio sobre a justiça local. Enquanto lia, sentado na cadeira de madeira rangente que seu pai usava, Samuel sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, uma mistura de raiva ancestral e iluminação sombria. O corpo de Juvenal, o homem que sumiu por causa da terra que Samuel agora herdava, era a peça que faltava para incriminar o latifundiário. O esqueleto, que estava a meros 15 centímetros da cerca, não era uma maldição, mas uma oportunidade macabra. Ele percebeu de forma clara e brutal que a cerca não era apenas a borda de uma propriedade, mas a borda da impunidade de Horácio. Se ele denunciasse, estaria comprando uma guerra que poderia custar a vida de sua esposa, Ana, e de seu filho pequeno. Mas se ele usasse a informação para chantagear Horácio, se tornaria cúmplice do silêncio, e o peso daquele assassinato jamais o deixaria dormir em paz. Ele não era um homem de violência, nem de grandes tramas. Era só um fazendeiro endividado. Ele se levantou, cambaleando. A luz do sol entrava pela janela, mas o quarto parecia escuro. Ele sentiu uma conexão visceral com Juvenal, o morto. O peão, mesmo depois de 15 anos, estava lá, protestando contra seu assassino com o silêncio de seus ossos. E Samuel era o único que podia dar voz a esse protesto. O dilema era esmagador: a sobrevivência da sua família ou a salvação da sua alma. A angústia era um peso físico, e Samuel sentia o olhar do cadáver sobre suas costas.
mesmo estando a centenas de metros de distância. Ele saiu do escritório, deixando o relatório policial aberto, uma sentença de morte pendurada na parede. Precisava de ar, precisava de movimento. Ele sabia que o tempo era seu pior inimigo agora. A qualquer momento, um peão de Horácio poderia passar pela divisa e notar a terra revolvida, ou a própria natureza poderia expor o segredo com uma chuva forte. Ele caminhou até o estábulo, o cheiro de feno e animal, geralmente reconfortante, agora parecia apenas um pano de fundo irreal para o drama que ele vivia. Ele pegou uma enxada, a ferramenta mais básica do fazendeiro, e sentiu o peso do ferro em suas mãos. Não era para capinar, era para tomar uma decisão. Se ele voltasse para a divisa, seria para desenterrar a prova de uma vez por todas, ou para enterrá-la de novo mais fundo e para sempre. Ele fechou os olhos e a imagem do crânio pálido, com aquela fissura escura, apareceu vívida em sua mente, quase como se o morto estivesse implorando por justiça. Eu não sou um herói, ele murmurou para si, a voz rouca. Eu sou só um homem tentando salvar a terra do pai. A ideia de confrontar Horácio começou a se formar, lenta e perigosa, como uma tempestade no horizonte. Chantageá-lo. Não era o que seu pai teria querido, mas era a única saída que lhe garantia a vida e o patrimônio. Se usasse o esqueleto para forçar a venda da terra, ele conseguiria não apenas o espaço para o feno, mas também a paz que vinha com a quitação da dívida. A propriedade finalmente estaria completa, e o sonho de seu pai realizado, ainda que manchado pelo silêncio de um crime. O peso da hipocrisia era imenso, mas o peso de uma cova cavada para ele e sua família, caso denunciasse, era maior e mais frio. Ele sentou-se num banco de ordenha, a testa apoiada nas mãos sujas. Ele tinha que agir, e tinha que agir agora. Horácio não podia saber que a cerca tinha caído e que ele tinha encontrado o corpo. A arma que ele segurava era o segredo. Ele tinha que ir à cidade, encontrar o relatório original e então ligar para o latifundiário. Ele podia sentir o cheiro do poder que essa informação lhe dava, um poder que ele nunca quis, mas que agora era a única coisa que o separava da ruína total, ou pior, da morte. Aquele dia que começou com a esperança do plantio tinha se transformado em uma negociação de vida ou morte. A decisão, embora torturante, trouxe consigo uma calma estranha, o tipo de serenidade que só vem depois de aceitar o pior. Samuel pegou sua caminhonete velha, uma picape Ford F1000 que tinha mais ferrugem do que pintura, e dirigiu até Patos de Minas. A paisagem que antes era um consolo, os campos verdes, o gado pastando pacificamente, agora parecia uma tela irreal que escondia uma escuridão profunda. Ele sentia-se um espião na própria vida. A urgência de ter a prova em mãos era palpável. Ele sabia que Horácio, com sua rede de informantes e sua onipresença maligna, poderia saber que a cerca tinha sido derrubada a qualquer momento, e ele precisava estar um passo à frente. Ao chegar na cidade, o movimento da praça, as pessoas apressadas, o cheiro de pão fresco da padaria, tudo isso parecia pertencer a um mundo que ele já não habitava. Seu universo, agora, era feito de ossos e segredos. Ele se dirigiu ao cartório, um prédio antigo de fachada pesada, onde o silêncio opressivo era quebrado apenas pelo ranger das gavetas de madeira e o murmúrio dos funcionários. Ele precisava de uma cópia autenticada do mapa de sua propriedade e de uma confirmação do fim da disputa judicial. Era o pretexto perfeito para estar ali. Enquanto esperava o carimbo e a assinatura da escrevente, uma senhora baixa de óculos de aro grosso e um coque apertado que parecia ter visto todos os segredos da cidade, Samuel, disfarçou, os olhos varrendo o ambiente como um predador. Ele precisava acessar a delegacia. Saiu do cartório, sentindo o peso dos documentos na pasta. O próximo passo era arriscado.
Uma ousadia perigosa. Ele foi até o antigo prédio da delegacia, um lugar que cheirava a mofo, a frustração e a café requentado. Ele inventou uma história sobre precisar de uma certidão de antecedentes para um funcionário antigo, um pretexto bobo que ele esperava que o levasse a um arquivo. Um jovem escrivão de uniforme amassado e ar sonolento o conduziu a uma sala de arquivos que era uma caverna de papel e poeira. O ar era espesso. Enquanto o escrivão procurava o que Samuel pedia, ele agiu rápido, os olhos treinados de fazendeiro varrendo as prateleiras. Em um canto escuro, ele viu uma etiqueta que fez seu coração parar. 1983. Desaparecimentos. Com uma mão que mal lhe obedecia, ele puxou a pasta. E lá estava, o relatório original de Juvenal, completo com a assinatura do delegado da época e, o mais importante, uma foto de identidade em preto e branco do peão desaparecido, um homem com uma risada escandalosa congelada para sempre na moldura. A prova, o rosto, o nome, tudo nas suas mãos. Ele estava segurando a bomba-relógio. De volta à caminhonete, estacionada na sombra da mangueira gorda em frente à praça, Samuel não se sentia vitorioso, mas sim contaminado. O cheiro do papel velho do arquivo parecia impregnado em suas narinas. Ele não havia furtado o documento, mas o tinha fotografado com a mente, absorvendo cada detalhe daquele rosto de Juvenal. O peão tinha um olhar maroto na foto, e Samuel podia imaginar a risada escandalosa que, segundo os mais velhos, ele tinha. Agora, esse homem risonho jazia sob a terra, a poucos passos de onde ele planejava plantar feno. A culpa era um manto pesado. Ele estava prestes a usar a morte de um homem para salvar suas vacas e sua terra. O peso moral era insuportável, mas o instinto de sobrevivência da família falava mais alto que a voz da consciência. Ele precisava de Horácio, precisava confrontá-lo, mas não na fazenda, onde a força bruta do latifundiário era lei. Precisava de um terreno neutro, um lugar onde a influência de Horácio fosse limitada e onde houvesse testemunhas silenciosas. Pegou o telefone fixo, que ficava numa venda de beira de estrada a alguns quilômetros, um lugar que cheirava a querosene e fumo de rolo. Discou o número do escritório de Horácio, o dedo hesitando sobre os últimos dígitos, quando a voz grave e autoritária de Horácio Machado atendeu. Samuel sentiu a garganta secar, como se tivesse engolido poeira. Horácio, sou Samuel, o da Fazenda Esperança, disse, tentando manter a voz firme, mas sentindo-a vibrar de nervosismo. Horácio respondeu com um tom de desprezo congelante. O que você quer, moleque? Acha que vai me ligar porque ganhou um pedaço de terra? Mande seu advogado falar com o meu. Samuel respirou fundo, sentindo o coração martelar contra as costelas. Ele soltou a primeira bomba, assinam-se, voz um pouco mais baixa, quase um sussurro ameaçador. Eu derrubei a cerca hoje, e a retroescavadeira bateu em algo, um pouco antes do limite. Algo embrulhado em algodão cru. O silêncio que se seguiu do outro lado da linha foi a coisa mais aterrorizante que Samuel já tinha ouvido. Não era um silêncio vazio, mas um vácuo de choque, seguido por um fôlego sibilante, como o som de uma cobra se preparando para o bote. A voz de Horácio, quando retornou, estava irreconhecível. Não era mais a voz arrogante do latifundiário, mas um grave sussurro áspero, carregado de uma tensão que podia ser cortada com faca. O que você viu, garoto? Ele perguntou, o garoto soando menos como desprezo e mais como uma ameaça contida. Samuel sentiu a vantagem. Ele estava jogando um jogo de alto risco, mas pela primeira vez na vida sentia-se no controle da conversa com Horácio. Eu vi o que a retroescavadeira bateu. E eu lembro de Juvenal. Lembro do relatório de 83. Samuel rebateu, mantendo a voz baixa e calculadamente calma.
Ele estava blefando, sem dar todos os detalhes, deixando a imaginação de Horácio preencher os espaços em branco com o seu próprio inferno de culpa. A pausa que se seguiu foi longa o suficiente para que Samuel ouvisse o som distante de um cachorro latindo na fazenda de Horácio. "Você não vai à polícia", afirmou Horácio, e desta vez não era uma pergunta, era uma ordem fria e inegociável. Samuel sentiu o medo voltando, uma pontada gelada nas costas, mas se forçou a manter a compostura. "Eu não quero a polícia, eu quero a terra. Aquela faixa na divisa, Horácio, a terra pela qual meu pai lutou. E eu quero ela hoje, e por um preço que cubra a minha dívida no banco", disparou Samuel, a audácia da proposta soando alta demais até para os seus próprios ouvidos. A transação proposta era clara: a terra pela verdade, a impunidade de Horácio em troca da salvação financeira de Samuel. Horácio, o homem de mármore, estava abalado. Samuel podia sentir isso na respiração pesada que chegava pelo telefone, no silêncio sufocado que ele deixava pairar. "Onde você está? Não se mova", Horácio ordenou, a voz já recuperando um pouco de sua ferocidade habitual, mas com uma camada subjacente de desespero. "Estou na cidade, perto da rodoviária. Quero me encontrar com você em lugar público, Horácio, onde tenhamos, digamos, testemunhas, mesmo que silenciosas. No restaurante do seu João, em Patos de Minas, em 1 hora", Samuel ditou, escolhendo o lugar mais movimentado e neutro da cidade, um local onde Horácio não ousaria armar uma cena de violência. Ele estava jogando xadrez com um assassino e a única peça que tinha era o cadáver enterrado. Ele desligou antes que Horácio pudesse protestar. Suas mãos tremiam tanto que ele teve que apoiar-se na lateral da caminhonete. Ele havia feito a escolha sombria. Havia escolhido a sobrevivência em vez da justiça, mas a culpa era um fardo que ele já sentia esmagá-lo, fazendo-o parecer um pária na terra que ele tanto amava. Luta pela terra havia se transformado na luta pela sua alma. Samuel chegou ao restaurante do seu João, o local que ele havia escolhido como seu ringue de negociação. O seu João não era só um restaurante. Era o ponto nevrálgico de Patos de Minas, famoso pelo seu feijão tropeiro de comer rezando e pelo fato de ser onde todo mundo via todo mundo. O lugar estava cheio, o burburinho de conversas, o tilintar dos talheres e o cheiro de tempero forte criavam uma camada protetora de normalidade. Samuel escolheu uma mesa no canto, perto da janela, de onde podia ver a rua e a porta. Ele pediu uma água gelada, sentindo a boca seca como palha. Seus olhos, no entanto, estavam fixos na entrada. Ele sentia a tensão crescendo em seu estômago como um balão inflável. A espera era excruciante. Ele tentava se concentrar nas pessoas, nas risadas altas e nos garçons apressados, forçando-se a parecer apenas mais um fazendeiro almoçando na cidade. Mas por dentro, ele era uma pilha de nervos segurando um segredo de morte. Ele olhou para as mãos, que ainda pareciam ter a cor escura da terra do cemitério improvisado. Ele pensou em Ana, sua esposa, e no filho. E essa lembrança, mais do que qualquer coisa, solidificou sua decisão de chantagear. A segurança deles valia mais do que a justiça para um morto que ele nunca conheceu. Exatamente no tempo combinado, Horácio Machado entrou no restaurante. Ele era um homem que parecia ter sido esculpido em rocha, alto, com ombros largos e vestindo uma camisa social impecavelmente branca, que contrastava com seu rosto escancelado e sombrio. Seus olhos, de fato, tinham um brilho frio e impenetrável, mas naquele momento havia algo a mais. Um flicker de pânico, uma camada de nervosismo que Samuel nunca havia presenciado. Horácio varreu o salão e seus olhos encontraram Samuel. O latifundiário não acenou, nem sorriu.
Ele caminhou direto para a mesa, a expressão fechada de quem está prestes a cometer um ato violento. As pessoas ao redor, acostumadas à aura de poder e medo que Horácio irradiava, baixaram o tom de voz. Era como se a atmosfera do restaurante tivesse congelado em torno da mesa deles. Horácio sentou-se sem pedir licença e a primeira coisa que disse, em um tom de voz baixíssimo e perigosamente controlado, foi: "Onde ele está? Onde você o colocou?" A pergunta direta e sem rodeios era a confirmação tácita de sua culpa e fez o último resquício de dúvida de Samuel desaparecer. O homem na sua frente era, sim, o assassino de Juvenal. Samuel empurrou o copo de água para o lado, olhando Horácio direto nos olhos, sustentando o brilho frio do latifundiário com uma firmeza recém-descoberta que vinha do desespero e da consciência da sua arma secreta. "Ele está onde sempre esteve, Horácio. A 15 centímetros da cerca que você insistia que era a divisa correta. A retroescavadeira apenas levantou o véu que você colocou. Está enrolado no pano de estopa. E eu vi a fissura no osso da testa", detalhou Samuel. A descrição, macabra, era intencionalmente precisa, para que Horácio não tivesse a menor dúvida de que o fazendeiro sabia exatamente o que tinha encontrado. O rosto de Horácio empalideceu sob o bronzeado de sol e poder. O medo era agora uma sombra inconfundível que pairava sobre o latifundiário, e ele levou a mão à testa, um gesto quase inconsciente de pavor. "Você não tem ideia do que está fazendo, garoto. Você não mexe com o que está quieto", ele sibilou, a voz mal audível em meio ao barulho da clientela do seu João. A ameaça era clara, mas Samuel tinha cruzado a linha de não retorno e sentia um impulso de coragem, a adrenalina transformando-se em convicção. "Eu sei exatamente o que estou fazendo. Você tem a terra que preciso. Eu tenho o passado que você enterrou. Quero a faixa de terra inteira, legalizada, e 3 vezes o valor que o banco me cobra. E a garantia, no papel, de que nunca mais verei você ou seus capangas na minha fazenda. A transferência tem que ser feita amanhã. O resto fica enterrado", Samuel propôs, a voz baixa, mas carregada de peso. A negociação era uma dança sombria em meio ao aroma de carne assada e arroz. Horácio olhava para as pessoas ao redor, para o garçom que passava, para a cena trivial da vida em Patos de Minas. E o contraste entre essa normalidade e o crime que ele carregava parecia esmagá-lo. Ele percebeu que Samuel não estava blefando. O garoto tinha o corpo do crime e o relatório policial que o ligava ao caso. Horácio se inclinou para a frente, seus olhos fixos em Samuel. O ódio pela chantagem era visível, mas a necessidade de silêncio era maior. Manter o passado enterrado valia qualquer pedaço de terra. Ele ponderou, o silêncio tenso se estendendo. Os detalhes que Samuel deu, o pano, a fissura, eram a prova de que ele tinha visto o suficiente. "Feito. Eu dou a terra e o dinheiro, mas se você contar a alguém o que viu, Samuel, nem a polícia, nem Deus, nem a sua cerca nova vão te salvar. Você e sua família desaparecem da face da terra." Horácio disse. A promessa de morte era fria e inquestionável. Samuel sentiu um arrepio gélido de alívio e repulsa. Ele havia vencido a batalha da terra, mas se sentia sujo e condenado. "Eu não quero a sua briga, Horácio. Quero paz. E quero que o morto descanse. Eu não conto. Você transfere", concluiu Samuel, selando o pacto profano com um assassino. A reunião no restaurante do seu João durou apenas mais 5 minutos, o tempo suficiente para Horácio anotar as coordenadas bancárias e os detalhes da gleba de terra que Samuel exigia. O latifundiário se levantou com uma dignidade forçada, seu rosto uma máscara de ódio contido e resignação. Ele não se despediu, apenas lançou um olhar perfurante para Samuel, um aviso silencioso que dizia mais do que qualquer ameaça verbal.
Para todos que observavam, parecia apenas uma discussão de negócios acalorada entre vizinhos. Mas para Samuel, era a conclusão de um pacto com a sombra. Horácio saiu do restaurante com a pressa de quem está fugindo de um incêndio. Samuel ficou ali, olhando o prato de feijão tropeiro de um cliente na mesa ao lado e sentiu uma náusea avassaladora. O dinheiro e a terra estavam a caminho. A dívida seria paga. O sonho de seu pai, tecnicamente, estaria realizado. Mas o preço imoral dessa conquista era um buraco negro em sua consciência. Ele havia trocado a justiça por conforto e a sensação era mais pesada do que qualquer fardo da fazenda. Ele era agora um guardião de um segredo de morte, um cúmplice silenciado. Ele voltou para casa no fim da tarde. A fazenda estava banhada na luz dourada do crepúsculo, um cenário de paz que contrastava cruelmente com a tempestade em sua alma. Ele parou a caminhonete perto da divisa. O silêncio da área era palpável, um silêncio que parecia vigiar. Samuel pegou a enxada novamente e caminhou até o ponto exato onde havia encontrado os ossos. A terra estava ali, recém-revolvida, à prova de tudo. Ele não podia deixar a ossada tão superficialmente enterrada. Era muito perigoso. Tinha que honrar o acordo e, de alguma forma, honrar o morto. Com a enxada, ele começou a cavar. Mas desta vez, com um cuidado quase arqueológico, sem a pressa bruta da retroescavadeira. Ele aprofundou o buraco, trabalhando sob a vigilância tensa das árvores e do céu que escurecia. A cada pá de terra que jogava, sentia-se pedindo perdão mudo a Juvenal. Ele cavou um túmulo de verdade, mais fundo e seguro, um enterro decente que o peão assassinado jamais havia tido. Era o único ato de reparação que ele sentia que podia fazer sem selar sua própria sentença de morte. O esforço físico de cavar um sepulcro na terra dura, mesmo que fosse rasa, era um alívio temporário para a tortura mental que Samuel estava vivenciando. Ele trabalhava em silêncio, a única luz vindo de um lampião, a querosene que ele tinha trazido. Ele chegou ao nível do esqueleto e, com as mãos enluvadas e um cuidado quase litúrgico, desenterrou o que havia encontrado pela manhã. Os ossos estavam secos, o pano de algodão desintegrando-se em suas mãos. Ele viu o crânio de novo, a fissura escura, e sentiu uma onda de profunda tristeza pelo destino de Juvenal. Você não merecia isso. Ele sussurrou para o crânio vazio, um reconhecimento póstumo. Com a mesma reverência, ele depositou os restos mortais no fundo do buraco mais profundo, cobrindo-os com a terra escura. Ele colocou uma pedra maior sobre o local, não como uma lápide, mas como uma promessa de que aquele corpo agora não seria mais perturbado. Naquele momento, Samuel não estava apenas enterrando um crime, ele estava enterrando a sua própria inocência e a possibilidade da justiça. O cansaço era profundo, mas o alívio de ter colocado o segredo em um lugar mais seguro era imenso. Ele havia feito a paz com o morto ao garantir que seu túmulo não seria mais a arma de ninguém. Aquele pedaço de terra, agora legalmente dele, tinha um novo propósito. Não seria apenas onde ele plantaria o feno que salvaria sua fazenda. Seria o túmulo discreto de Juvenal, uma cicatriz silenciosa no mapa da Fazenda Esperança. Ele olhou para o topo do morro, na direção da casa de Horácio, e a sensação de ser vigiado permaneceu, fria e persistente. Ele sabia que o latifundiário faria a transferência e o pagamento, porque o preço da impunidade era sempre mais alto do que qualquer valor de terra. No dia seguinte, tudo se concretizou como Samuel havia exigido. Os documentos foram assinados, o dinheiro creditado em sua conta. A dívida estava paga. A terra era dele.
Ele havia vencido a guerra, mas a vitória tinha o gosto amargo de um segredo. A cerca foi substituída por uma nova e forte, mas o verdadeiro limite, ele sabia, era a linha invisível de um assassinato que agora corria no meio da sua propriedade. A reverência pela vida de Juvenal e o maravilhamento pela reviravolta do destino se misturavam no coração de Samuel, um fazendeiro que se tornou guardião de uma sepultura no meio do pasto. A vida na fazenda Esperança seguiu, mas para Samuel, a rotina nunca mais foi a mesma. Ele plantou o feno naquela faixa de terra recém-adquirida e a colheita foi farta e abençoada, o suficiente para livrá-lo do sufoco do banco. O dinheiro e a terra vieram, mas a paz que ele esperava não. A cada vez que passava perto da nova divisa, agora marcada pela cerca forte e por uma pedra discreta, ele sentia o peso do segredo. Era como se o fantasma silenciado de Juvenal fosse um funcionário permanente de sua fazenda, um vigia mudo de sua consciência. Horácio Machado, o latifundiário, nunca mais se aproximou da divisa, nem por 1 metro. O latifúndio, que antes era uma ameaça constante, agora parecia ter se encolhido sob a sombra do medo. Para a cidade de Patos de Minas, Samuel era o fazendeiro sortudo que, depois de anos de batalha, finalmente tinha conseguido a terra do vizinho truculento. Ninguém jamais soube do cemitério secreto ou da chantagem silenciosa. O sentimento de maravilhamento que Samuel carregava era a certeza de que a justiça havia sido dobrada, mas a vida, de forma bizarra e cruel, tinha lhe dado o que ele precisava para sobreviver. Ele havia tido uma interação única e indivisível com o destino. O corpo de um homem morto o salvou da ruína e o condenou ao silêncio. Samuel nunca contou a Ana, sua esposa, sobre os ossos. O segredo era pesado demais para compartilhar. E ele sentia que, ao protegê-la da verdade, estava honrando o sacrifício moral que havia feito. O desfecho prático de sua experiência foi o dinheiro e a terra. O desfecho emocional foi a perda permanente da leveza da alma. O fazendeiro, que antes era só endividado, agora era próspero e atormentado. Ele olhava para a cerca nova, forte e legal, e via, além dela, a figura do peão de risada escandalosa, que, por ironia do destino, se tornou o anjo da guarda macabro da Fazenda Esperança. Ele sabia que Horácio viveria a vida inteira sob o terror da exposição, e isso era, à sua própria maneira distorcida, uma forma de justiça. Juvenal, mesmo morto, tinha vencido o latifundiário. Samuel tinha apenas sido o instrumento involuntário dessa vingança silenciosa. Ele viveu o resto de seus dias com essa reverência sombria, olhando para a nova divisa não como o limite de sua terra, mas como a fronteira eterna entre a vida e o segredo. A vida real, ele percebeu, era sempre mais bizarra e mais sombria do que se podia imaginar.